Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Márcio do iLib, eu sou biólogo e estou aqui para ensinar temas relevantes para o seu estudo. Tá? Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, que é muito importante para aumentar o alcance para novos alunos. Aí vem uma pergunta meio biológica, meio física, mas que é fundamental. Claro, até um pouco de imaginação. O voo de super-homem é falso? Por que eu falo isso? Porque quando a gente olha o super-homem e ele voa, e por que ele voa, e como ele voa, e olha os aviões, os pássaros, e não entende essa relação, basicamente por observação. Isso é fundamental dentro do papel do cientista, ser um observador e questionar as coisas que acontecem. Eu não estou discutindo que o papel do super-homem é muito legal nas nossas histórias, na nossa vida, no crescimento, no imaginário da população. Mas é importante saber se é verdade ou se é possível ou não. No início do super-homem, para quem não sabe, ele simplesmente tinha grandes saltos, né? Depois, veja só, saltava e eram velocidades, quer dizer, muito legais. Depois de assistir muitas vezes também o super-homem, a gente via que ele atingia velocidades impressionantes. Trocava golpes com os deuses, ele fazia um monte de coisa que não era o nosso comum. Ele era um super-herói. E aí eu pergunto, por que a roupa dele não amassava? Por que a capa dele não rasgava? As histórias antigas diziam que ele usava roupas do planeta dele, as kryptonianas, vamos dizer assim, que eram especiais, que davam uma força que protegia, uma força mesmo que ele usava para poder voar. Né? E além do mais, ele tinha um campo de força em torno dele, que obviamente quem tocasse fisicamente ele acabava sendo protegido contra a gravidade, e você que está estudando sabe o que é gravidade, aquela força direcionada ao centro da Terra, e os ventos faziam com que ele pudesse voar. Mas é verdade? Não precisa ir muito longe. Olha um pássaro. O que o pássaro tem? Olha o avião. Quem nunca viu um avião, quem já viu um avião na fotografia, ou quem já viajou de avião, você sabe que o avião tem o quê? E as aves têm asas. Tem características. O avião tem asas, foi criado pelo homem, estudado pelo homem, né? E as aves são o quê? Da natureza, que algumas aves têm mais largas, mais curtas, né? Mesmo o morcego não sendo uma ave, é um mamífero que voa, mas que característica ele tem? Tipo de ossos, né? Tipo de penas que facilitam esse voo. Força em função do batimento das asas, e algumas aves não voam, como as galinhas, por exemplo, outras aves voam com mais dificuldade. O avestruz, apesar de ser uma ave, ela acaba também não voando. E aí vem pergunta assim, então por que o avião voa então? O avião voa por causa do formato das asas e outras partes. Turbinas, pás, que geram impulsos. É uma questão física. Tá? Além do mais, lembre-se que o vento é importantíssimo para que pegue-se o quê? Pegue o comprimento do avião inteiro e gere nele uma pressão, que os vários instrumentos que um avião tem faz com que ele levante ou pouse. Mas quem faz a força para ele? São as turbinas, são as hélices. Isso que lá o nosso Santos Dumont percebeu. Tá? É importante lembrar que o nosso Santos Dumont e outros cientistas da mesma época perceberam isso. E começaram a introduzir informações. Caíram muito, quebraram muito, se esborracharam, morreram. E aí, com o Santos Dumont, e um pouco depois, os irmãos Wright, como dizem os americanos, afinal, Santos Dumont foi oficialmente o criador do avião, o inventor do avião, ele começou a perceber que era possível. Claro, a partir do Santos Dumont até os grandes Boeings, altas velocidades, foi necessário muito estudo, física, química, meteorológica, para entender, olhando as aves, né, observando-os como eles voavam, que tipo de alas eles tinham, para que velocidades eram, e foram mudando de certa forma. Aí você vai perguntar assim, os próprios franceses que criaram o Mirage, que é um avião potentíssimo de guerra, de alta velocidade, eles vieram entender no Brasil, pegando o urubu, como esse urubu conseguia voar tão alto, tão veloz, ao mesmo tempo tinha uma capacidade fisiológica. Afinal, os aviões eram o quê? São pilotados por pilotos. E esses pilotos precisam ter as mesmas condições fisiológicas para aguentar as grandes altitudes e as grandes velocidades.
Por isso que o treinamento e o conhecimento são fundamentais para que você possa entender. Então, toda vez que eu, por exemplo, viajo de avião, eu falo, como é que essa coisa voa? Puxa, que legal. Eu, claro, penso bobagem, mas como essa porcaria voa, vamos dizer assim, né? Ora, ela voa por causa dessas condições. A questão do tubo, onde carrega os passageiros, a questão da asa, da posição dela, a questão daqueles flaps de subida e descida, a questão das turbinas. E muitas vezes, aviões maiores, você tem menos percepção que ele está fazendo força para subir e para descer. Mas ele faz força para subir e para descer. Para subir e para descer. Tanto que ele não usa o breque. Ele usa a reverso, que reduz a velocidade no vento contrário e faz com que o avião ele assente, ele faça uma aderência maior em função do quê? Do vento que está vindo contrário. Então são estudos físicos, a partir de estudos biológicos, que fazem com que o avião voe. Mas é importante lembrar que o super-homem, apesar de voar, ser um dos meus heróis da infância principalmente, apesar que muitas vezes eu assisto em função das novas histórias, o super-homem, do ponto de vista físico, aerodinâmico, ele não voaria, porque ele não tem nem asas apropriadas, nem musculatura apropriada e muito menos força para poder se elevar ou descer. Aqui um exemplo básico que a gente pode mostrar para vocês. Existe um vento de sustentação, existe um vento de tração, existe o peso do avião, existe o arrasto. Aí esse avião vai voar em função da turbina. Se você colocar, e isso já foi testado muito antigamente, as hélices eram tão fracas quanto o ventilador da sua casa. Claro, com o tempo foi modificado, foi aprimorado, e essas hélices se tornaram algo mais profundo, até as turbinas que tem o quê? As pás de forma muito, mas muito bem colocadas, que fazem com que o vento que passe seja muito violento e, obviamente, produza um impulso muito grande para que esse avião voe. Tá bom? Obrigado, aguardo vocês nos próximos encontros e agradeço muito. Tchau, tchau.